Bom, eu tenho uma teoria que data FIFA só é bom para quem torce para time ruim. Não é o meu caso, porque eu torço para as capulosas. Então, esse período sem jogos parece que, assim, já tem 3 meses que a gente não vê um jogo delas. Eu já estou me coçando para dar dia 12 logo, para a gente se encontrar ali no Gregorão e se reencontrar com esse time. Mas até lá tem sido uma tortura, assim, passar esses dias sem ver esse time em campo. E aí, diante disso, eu decidi ligar a câmera e fazer uma espécie de minissérie aqui no canal, fazendo um balanço sobre o que foi o Campeonato Brasileiro do Cruzeiro até aqui. E eu sei que está muito cedo para fazer qualquer tipo de balanço, foram só 3 rodadas, mas eu acho que essa própria questão da data FIFA, ela isolou esses 3 jogos do restante da temporada, e por que não, né? Eu tô com saudade delas, eu sei que vocês também estão, então vamos papear sobre esse time. Hoje a gente vai falar sobre performance e resultado. Amanhã eu vou trazer um vídeo sobre 3 conclusões que eu acho que já são possíveis de serem tiradas com base naquilo que foram essas 3 primeiras rodadas do Cruzeiro. E na quarta-feira, no último vídeo, eu vou fazer uma projeção do mês de abril do Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro, que para mim é o mês mais importante e crucial para que a gente alcance o nosso objetivo nessa primeira parte do campeonato. Bom, começando então por performance e resultado. Sobre os resultados, eu acho que o Cruzeiro conquistou exatamente os pontos que ele precisava conquistar nessas primeiras 3 rodadas. É óbvio, se você vence os 3 jogos, faz 9 pontos, é um cenário melhor, sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que a gente precisa fazer uma análise mais fria, assim, das tabelas de campeonato de pontos corridos, para a gente entender, né, aqueles pontos que realmente são acessíveis e aqueles que não são. E falando em acessibilidade de pontos, eu acho que o Cruzeiro faz exatamente aqueles pontos que ele tinha que fazer, em que ele tinha a responsabilidade de buscar os 3, ele foi lá e buscou. E na última partida ali contra o São Paulo, um confronto bem difícil na casa do adversário, o Cruzeiro consegue voltar para casa com um pontinho que eu acho que é extremamente valioso, até pelo que foi aquele jogo no segundo tempo. Mas aí a gente aprofunda sobre isso ao falar de performance. O Cruzeiro tem a mesma pontuação do líder da competição, perde um pouquinho ali em saldo de gols, mas eu acho que começa muito bem mediante a sua tabela, que não era tão simples, tá? Eu acho que iniciar o campeonato contra o Grêmio, que é um confronto direto por G8, né? Não é simples, a gente viu o parto que foi aquele jogo, e você já ter o São Paulo logo de cara, que no recorte de momento, para mim, é o time que joga o melhor futebol do país, não é nada simples, e o Cruzeiro conseguiu, e ainda com o Fluminense, uma viagem com uma logística bem difícil entre esses 2 jogos, o Cruzeiro conseguiu se superar e conquistar essa pontuação, na minha opinião, perfeita, e que o coloca assim, em boas condições daqui para frente para continuar buscando os pontos acessíveis, né? E eventualmente até ter uma folguinha aí para administrar alguma pontuação, né? Eventualmente você pode fazer um jogo ruim, seu adversário pode ser melhor que você, então você começar com o pé direito e conquistar os pontos que são acessíveis e que você precisava conquistar é sempre muito bom para a gente pensando assim na tabela a longo prazo, para que lá na frente, se for necessário, você tenha uma gordurinha e consegue administrar, se é que essa é a palavra, né? Você consegue não ser tão prejudicado eventualmente por uma derrota aqui, um tropeço ali, que ninguém quer que aconteça, mas é futebol e eventualmente vai acontecer, né, gente? É provável que aconteça. E aí, sobre performance, é curioso falar sobre isso, porque eu acho que o Cruzeiro tem oscilado muito dentro dos 90 minutos. Só que tem sido uma oscilação em que normalmente ele começa mal e recupera, né? Recupera-se dentro da própria partida. Então, a sensação aos finais de cada um desses jogos é de um time muito maduro, de um time que consegue se superar, de um grupo que está muito unido, em que uma atleta corre pela outra. As sensações aos finais das partidas são sempre muito positivas. Mas se a gente der assim uns passos para trás e analisar com uma certa frieza, a gente vai perceber que em cada um desses jogos o Cruzeiro por vezes criou ou no mínimo contribuiu muito para as adversidades que ele precisou superar dentro desses jogos. Então eu acho que é uma ótima notícia que esse grupo tem dado respostas imediatas, assim, em cada partida, e cada uma teve a sua particularidade, né, desde você precisar buscar a virada 2 vezes contra o Grêmio, você contra o Fluminense com um gramado bem ruim, toma um gol ali no momento que o jogo parecia meio morno, o jogo estava meio esquisito, e você, de novo, nos acréscimos consegue buscar, e contra o São Paulo, sustentar um empate depois de sair perdendo desde o primeiro minuto e de claramente sentir muito fisicamente a partida no segundo tempo e ainda assim conseguir arrancar um empate mesmo no momento em que talvez o adversário merecesse sorte melhor. Então o Cruzeiro soube sofrer nessa última partida. É interessante a gente observar isso, é um time que consegue se superar, supera os seus limites, dá respostas imediatas, mas tem contribuído um pouquinho aí para essas adversidades que precisa enfrentar.
Então, fica um pouco esse desejo de ver o time, de repente, não sei se é entrar mais ligado nos jogos, eu não sei se esse exatamente é o problema, mas a sensação de que talvez se você tem um pouco mais de atenção ali no princípio do jogo, se você cede um pouco menos de espaço para o seu adversário, se erra um pouco menos, você consegue controlar um pouco melhor a partida para não precisar dar essa resposta, né, dar esse gás e se desgastar tanto nesses jogos para buscar o resultado. Eu acho que é excelente que o time, a resposta que o time dá é excelente, assim, eu não tenho um A para reclamar sobre isso. Eu acho que ruim seria se o time não tivesse conseguindo dar a resposta, mas fica aquela sensação que a gente sempre tem que correr muito mais para o adversário, que a gente sempre tem que se doar muito mais até o final para buscar os pontos que a gente precisa, e eu acho que deu para ver, assim, progressivamente o desgaste que isso gerou no time, né? Ao ponto de que na partida contra o Fluminense eu já senti que o time caiu muito no segundo tempo, e contra o São Paulo isso ficou ainda mais nítido, até mesmo pelo fato de que o São Paulo é um time melhor preparado fisicamente que o Fluminense, na minha opinião. Então, ficou muito discrepante, e ali o time tem muito mérito, porque soube sofrer, talvez tenha faltado um pouquinho de sorte por parte do São Paulo também, faz parte do futebol, mas ali eu acho que o ponto quase escapou, assim, das nossas mãos. Então, é aquele sinal de alerta de que se você consegue uma performance um pouco mais linear, você vai, de repente, sofrer menos, né, durante a partida, e aí conseguir esse resultado de uma maneira que não precise tanto, assim, de sangue, suor e lágrimas, como tem sido, né. É óbvio, né, gente, que eu entendo que tem um adversário do outro lado, que também trabalha muito, que também quer muito vencer, e que nunca vai facilitar as coisas para a gente, que também vai buscar, mas é uma sensação de que às vezes falta entrar numa rotação um pouco mais alta, assim, concentração um pouco mais alta para evitar algumas coisas. E para fechar sobre performance, um outro ponto que eu acho que preocupa é o fato da equipe ter tomado gol em todos os jogos. É um sinal de alerta, assim, é óbvio que, como eu falei, é um recorte muito pequeno, não significa que vai ser a tônica do campeonato inteiro, mas eu acredito que sempre que a sua equipe não consegue, né, sair de jogos assim em sequência sem ser vazada, é um sinal de alerta de que há correções que precisam ser feitas. E aí, normalmente, as goleiras ficam muito expostas nesse momento, as zagueiras, no caso, a gente, na maioria das vezes, joga com uma linha de 3, né? E aí, essa turma costuma ficar mais exposta nesses momentos, quando a gente vai fazer uma análise do ponto de vista defensivo, mas o momento defensivo do time começa da Letícia, centroavante, lá na frente, né? O momento sem bola começa lá, em especial a forma como o Cruzeiro joga, né? Em que é necessário uma recomposição muito bem feita de todo mundo, e é um time que, pela forma como o Jonas treina e escala, todo mundo precisa ajudar no momento sem bola. Aliás, o futebol hoje é assim, né? Então, não, apesar, né, das goleiras ficarem um pouco mais expostas nesse momento, e as duas jogaram, né, até aqui, da nossa linha de zaga ficar um pouco mais exposta, eu acho que é um sinal de alerta global, assim, para todo mundo. No momento defensivo, é uma questão possivelmente de encaixe, de recomposição. É óbvio que o adversário sempre também tem muito mérito, né? A gente pegar como exemplo o gol da Sorriso ali, que empata o jogo para o Fluminense naquele momento, para mim é uma cobrança de falta totalmente indefensável, assim, para Camila. Respeito quem discorda, mas eu vi o lance várias vezes, na minha opinião, não tinha o que ela fazer. Então, é óbvio que tem essas situações, mas a sensação é de que é um sinalzinho de alerta, é uma coisa que incomoda, assim, eu acho que é preciso trabalhar, assim, para melhorar esse aspecto, até em cima do que eu falei agora há pouco, você conseguir sofrer menos durante as partidas, né, em especial contra adversários que, seja pela circunstância do jogo, seja pela diferença de elencos, você, em tese, entra com uma responsabilidade maior ali pelos 3 pontos, tem um favoritismo ao seu lado, então, para você até conseguir confirmar esse favoritismo e sofrer menos durante os 90 minutos, seria interessante conseguir segurar um pouco melhor o ímpeto dos adversários, né? Não ceder um volume grande de gols durante aí as partidas. O time melhorou nesse quesito, né? No primeiro jogo toma 3 gols, depois nos 2 outros jogos toma apenas 1 gol, mas ainda é um pouco incômodo. Eu acho que é necessário melhorar esse aspecto da defesa, até para não sobrecarregar tanto o seu ataque, porque a gente sabe, né? Tem dias que vai ser difícil de criar, o adversário vai impor muita dificuldade também, e aí você sempre tem que partir do pressuposto que um gol não é suficiente, né, para vencer um jogo, porque você levou um gol lá atrás e você tem que buscar mais, nem sempre você vai conseguir. Então é importante tentar sofrer um pouco menos, ajustar os ponteiros aí, aproveitar esse tempo para treinar, para realmente buscar um ajuste nesse sentido. Bom, sobre performance e resultado, era isso que eu queria trazer. Amanhã eu vou trazer 3 conclusões que eu acho que já são possíveis tirar sobre o time, sobre esquema tático, sobre ideias do Jonas,
com relação ao que a gente viu nesses 3 jogos. E na quarta-feira, a projeção do mês de abril, aquilo que a gente tem pela frente, que para mim é o mês mais importante desse campeonato para o Cruzeiro, pela forma que a tabela se apresenta para a gente. Então, até amanhã. Tchau.